Relato 1. Não gosto de trabalhar no turno da noite, mas o dinheiro é bom e nessa cidade não dá para recusar. Sou motorista de aplicativo em Campinas há alguns anos, mas há 6 meses decidi mudar para o turno da madrugada. Menos trânsito, menos concorrência e os passageiros costumam pagar melhor. Claro, também tem seus riscos, mas prefiro não pensar nisso. Naquela noite, por volta da meia-noite, eu estava parado próximo à Avenida Francisco Glicério, esperando algum cliente. A região é cheia de bares, então sempre aparece algum bêbado querendo voltar pro hotel ou gente fugindo dos preços altos dos Zets. Foi aí que vi um homem bem vestido se aproximando. Percebi que provavelmente seria uma corrida tranquila. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra e fechou a porta com calma. Vestia um terno caro, mas o rosto era completamente sem expressão, como se estivesse esgotado ou distraído. Com a voz baixa e sem me olhar, disse apenas: "Para Vila União." Esse bairro não é dos melhores. Muitas ruas são de terra e até a polícia evita passar por lá à noite. Pensei por um segundo, mas quando vi que ele deixou uma nota alta no banco da frente, não dava para recusar. "Claro, chefe, vamos lá." Respondi e dei partida. Tentei puxar conversa no caminho, como sempre faço, mas ele mal respondia. Ficava encarando o para-brisa, como se nem percebesse que eu estava ali. Quando chegamos no endereço, um arrepio percorreu minha espinha. Era uma rua escura, mal iluminada por 2 postes. No fim da rua, uma casa abandonada, com janelas quebradas e pichações. Parecia abandonada. "Espere aqui", disse ele e saiu do carro sem esperar resposta. O vi andando até a casa e sumindo dentro da escuridão. A situação me incomodava, mas o dinheiro já estava no banco da frente, então esperei. 10 minutos, 15, meia hora. Silêncio total. Na minha cabeça, as opções eram claras. Ou eu ia embora antes que algo estranho acontecesse, ou esperava mais um pouco e cobrava a corrida inteira. Preferia a segunda. Mas quando já fazia quase 1 hora e o cara não dava sinal de vida, decidi ir embora. Se reclamasse depois, azar o dele. Voltei para o centro e continuei trabalhando. Peguei bêbado, levei gente para motel barato, tudo normal. Na manhã seguinte, quando terminei o turno e fui limpar o carro, algo me fez gelar o estômago. No banco de trás, exatamente onde ele sentou, havia um envelope grosso. Abri por curiosidade e quase derrubei. Estava cheio de dinheiro, muito mais do que já ganhei em um turno inteiro. Mas o pior não era isso. Dentro do envelope, dobrado com cuidado, havia um bilhete com uma única frase: "Você não devia ter ido embora. Agora é sua vez." Meu corpo inteiro travou. Olhei em volta como se esperasse vê-lo parado ali, me observando, mas não havia ninguém. Naquela noite não consegui dormir. Sentia que alguém me vigiava, que a qualquer momento a porta da minha casa se abriria e ele estaria lá, sem expressão, apenas olhando. O pior foi quando liguei meu celular e vi uma mensagem de número desconhecido. "Hoje é a sua rota." A mensagem vinha com um endereço. Não respondi. Apaguei e desliguei o celular. Pensei que podia ser engano, coincidência. Mas no dia seguinte, no mesmo horário, outra mensagem: "Estamos esperando." Os endereços mudavam, mas todos tinham algo em comum. Eram lugares onde ninguém em sã consciência deixaria um passageiro à noite. Colinas isoladas, becos sem saída, casas abandonadas. Ignorei. Mas toda vez que ignorava, encontrava algo estranho no carro. Outro envelope com dinheiro, um bilhete dobrado, uma foto do meu carro parado na frente da minha casa. Tentei seguir com a vida. Mudei de rota. Parei de trabalhar na noite. Pensei até em vender o carro. Mas o medo virou rotina. Comecei a ver sombras em todo canto. Toda vez que alguém entrava no carro, achava que era ele. Até que uma noite, voltando para casa, olhei pelo retrovisor e vi um homem bem vestido, parado sobre um poste, me encarando. Era ele, o mesmo rosto. Acelerei sem olhar para trás, o coração na garganta, suando frio. No banco do passageiro havia outro envelope. E dessa vez não estava vazio.
Além dos bilhetes, havia uma chave. Não sei o que ela abre e não quero saber. Mas toda noite, quando deito na cama, sei que uma hora vou ter que descobrir, porque o próximo bilhete não vai dizer onde ir. Vai dizer que já chegaram por mim. Relato 2. Meu nome é Renata. Vendo roupas em uma feira popular no centro de Sorocaba. Não é um trabalho fácil, mas paga as contas. Entre o calor, gente pedindo desconto e clientes que perguntam e não compram, tem dias que dá vontade de largar tudo. Mas algo me faz voltar. Talvez o movimento, a correria. Aqui, ninguém tem tempo de parar. Aquela sexta começou como qualquer outra. Cheguei de madrugada, montei o estande e esperei os primeiros clientes. Perto do meio-dia, com o sol rachando e todo mundo se abanando, uma senhora se aproximou. "Filha, quer mercadoria barata?" disse com uma voz rouca. Desconfiada, observei. Era uma mulher mais velha, vestida simples, cabelo preso num coque mal feito. Empurrava um carrinho de supermercado coberto por uma lona escura. "Depende. O que você tem?" Ela sorriu. "Roupas boas, filha. Daquelas que vendem sozinhas. Baratas. Quase de graça." Aquilo me soou estranho. Ninguém dá nada de graça, muito menos em feira. "De onde veio isso?" perguntei. "De um estoque. Uma loja fechou. Deixaram tudo lá." Fiquei com um pé atrás, mas a curiosidade falou mais alto. Ela puxou a lona. Mostrou blusas, vestidos, calças de marca, algumas ainda com etiqueta. "Te deixo tudo por 500. 5.000 em mercadoria por R$ 500? Algo não batia. "É muita roupa. Por que tão barato?" "Não quero mais comigo. Só me atrapalha." Em outra ocasião, eu teria recusado. Mas dinheiro é dinheiro. Comprei. Aquela tarde foi um sucesso. As roupas venderam rápido. Clientes que eu nunca vi paravam para olhar. Saí com um bolso cheio. Até comprei tacos e uma cerveja. Mas a sorte nunca dura. Naquela noite, ao virar na rua da minha casa, vi 2 homens parados na esquina. Não falavam, só estavam ali. Esperei que fosse coincidência, mas, ao chegar na porta de casa, senti passos atrás de mim. "Senhora", disse uma voz masculina. Virei. Eram os 2 homens. Não pareciam bandidos. Estavam de roupa simples, escura. Um tinha uma cicatriz na bochecha. O outro era mais jovem, olhos inquietos. "O que vocês querem?" perguntei com a chave entre os dedos. O da cicatriz deu um passo à frente. "Queremos o que não é seu." Meu coração disparou. "Do que está falando?" "As roupas." Senti um frio na espinha. "Eu comprei." "Aquela mercadoria não estava à venda", disse o jovem. "Comprei de uma senhora. Ela não tinha direito de vender." Pensei que iam me assaltar, mas não fizeram nada. Só olharam, como se esperassem. O que ela vendeu era de alguém que não está mais vivo, disse o da cicatriz. Minha boca secou. "Não entendo." "Não precisa. Só devolva." O jovem estendeu um envelope. "Aqui tem o valor que você pagou." Havia algo no olhar deles, algo que me fez sentir pequena, sem escolha. Peguei o envelope. "Amanhã. Amanhã eu devolvo." Eles assentiram. Foram embora. Entrei em casa tremendo. A noite foi longa. No dia seguinte, levei o que sobrou da mercadoria e fui até onde comprei. A mulher sumiu. Ninguém da feira a conhecia. No fim, deixei a sacola num canto, como se fosse lixo. Ao voltar para a feira, os homens me esperavam. "Onde está?" perguntou o da cicatriz. "Na rua onde comprei." Ele assentiu. Achei que tinha acabado.
Mas antes de ir, o jovem me disse: se algum dia você comprar algo sem saber de onde veio, a gente não vai vir buscar. Eu entendi. Desde então, sempre que alguém me oferece mercadoria estranha, eu digo não. Prefiro ganhar menos do que vê-los de novo. Porque tem coisa nessa cidade que é melhor não tocar. E tem dívidas que dinheiro nenhum paga. Relato 3. Curitiba sempre foi uma cidade de contrastes. De um lado, a vida noturna, os bares, os pastéis de feira. Do outro, a violência, que às vezes parece parte da paisagem. Mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Sempre pensa que é com os outros. Quando minha namorada e eu encontramos aquele apartamento no centro, parecia bom demais para ser verdade. O dono era um senhor de idade, meio desleixado. Disse que o aluguel era baixo porque o prédio era antigo e com alguns problemas. Não ligamos. Já estávamos procurando fazia meses e tudo era muito caro. O fato de ser perto do trabalho dela e numa região movimentada ajudou muito. Fechamos o contrato na hora. Nos primeiros dias, tudo normal. Um pouco de poeira, torneiras com defeito, barulho do trânsito vazando pelas janelas, o de sempre. Mas depois da primeira semana, começaram os barulhos no corredor dos fundos. Não era som de vizinho andando à noite. Era diferente. Passos arrastados. Como se alguém andasse descalço sobre o chão de cimento. Ignoramos. Curitiba nunca dorme, pensamos. Mas toda noite era a mesma coisa. Passos, um sussurro ininteligível e um silêncio tenso. Uma tarde, ao descer o lixo, um vizinho me abordou. Era magro, olhos fundos, pele amarelada de quem fuma demais. — Vocês são novos? Perguntou, acendendo um cigarro. Assenti. — Já ouviram os barulhos? — Sim. Respondi, mas achamos que era algum vizinho. Ele riu sem humor. — Não é ninguém daqui. — Então, quem é? Ele deu de ombros, como se não importasse. Só não saia pela porta dos fundos de madrugada. Não chame a polícia. Não siga. Não abra. Só espere. Fiquei esperando uma piada, um sorriso, mas ele estava sério. Já aconteceu alguma coisa? Ele puxou o cigarro, soltou a fumaça devagar. Nada bom. À noite, contei para minha namorada. Ela riu, meio nervosa. Disse: deve ser algum bêbado que entra no prédio. Mas evitou olhar para a porta dos fundos. Na madrugada seguinte, os passos voltaram. Me levantei. Fui até a cozinha de onde dava para ver a porta. Fiquei parado, esperando. Então, ouvi um sussurro. Não entendi o que dizia. A voz era baixa, rouca, e algo dentro de mim dizia: não se mexa. Os passos continuaram por alguns segundos, e depois, silêncio. De manhã, fui checar a porta. Não tinha tranca, apenas uma trava simples, dessas que se abrem com uma chave de fenda. Mas o que mais me assustou foram as marcas na madeira. Arranhões. Pequenos, como se alguém passasse a unha ali repetidamente. Durante a tarde, falei com outros vizinhos. Todos sabiam dos sons, mas ninguém falava muito. Só não abra. Foi tudo o que disseram. Aquela noite, não consegui dormir. Minha namorada também parecia inquieta, virando-se na cama. Às 3 da manhã, os passos voltaram. Dessa vez, pararam bem na frente da porta dos fundos. Meu coração disparou. Vi uma sombra se mover por debaixo da porta. Fui até lá, respirando fundo. Quase fui embora. Mas então, algo arranhou a madeira.
Não sei o que me fez fazer isso. Adrenalina, talvez. Girei a trava e abri. O corredor estava escuro. Só uma luz fraca, piscando, ao fundo. E ele estava lá. Um homem magro, descalço, vestia um moletom sujo, capuz na cabeça. Não se mexeu, não piscou. Apenas me olhou. Na mão direita, segurava uma faca. A lâmina brilhou sob a luz fraca. Congelei. Foram segundos eternos. Então, sem dizer nada, ele deu um passo para trás e sumiu na escuridão. Fechei a porta com tudo. Tranquei. Tremendo, minha namorada acordou com barulho. O que foi? Não respondi. Na manhã seguinte, havia algo na porta. Um recado entalhado na madeira com algo afiado. Te vi primeiro. Fizemos as malas naquele mesmo dia. Fomos embora. Nem pegamos o depósito de volta. Nunca quis saber o que significava aquilo. Nem quem era aquele homem. Mas desde então, toda vez que passo por uma rua escura, sinto que alguém me observa. Como se, em algum canto da cidade, alguém ainda estivesse esperando. Porque ele me viu primeiro. E talvez, só talvez, ainda não tenha terminado comigo. Relato 4. Me chamo Luiz. Passei os últimos anos dirigindo pelas ruas de Belo Horizonte como motorista particular. Não é o emprego dos sonhos, mas paga as contas. Tem dias bons, dias ruins e dias que me fazem perguntar se vale a pena arriscar tanto numa cidade onde a linha entre o certo e o errado é tão tênue que às vezes nem dá para ver. Na noite em que tudo mudou, tudo começou como sempre. Deixei alguns passageiros em bares, peguei outros em casas de penhor, levei casais nervosos para motéis de beira de estrada, ali perto da Avenida Amazonas. Já estava encerrando a noite quando recebi uma mensagem de um cliente habitual, seu Rafael. Seu Rafael era daqueles caras discretos, sempre bem vestido, educado, mas com um jeito que impunha respeito. Já o tinha levado para algumas reuniões noturnas. Nunca fazia perguntas, mas sabia que o dinheiro dele não vinha de negócios muito convencionais. A mensagem era curta. Tenho um serviço. Não pergunta nada. Pago o dobro. Fiquei na dúvida. Já tinham me oferecido esse tipo de corrida antes, e sempre recusei. Mas era final de mês, e minha conta no vermelho. Respirei fundo e respondi. Onde passo? Ele mandou o endereço. Era perto da região do Barreiro, numa área bem complicada. Cheguei lá e encontrei uma rua mal iluminada, casas de concreto cinzo, portões enferrujados, cachorros soltos revirando lixo. Sem postes, apenas o giroflex de uma viatura lá longe, piscando. Estacionei. Esperei. 5 minutos depois, uma figura saiu de um beco. Homem magro, uns 30 e poucos anos, jeans escuro, moletom com capuz, andava rápido. E quando se aproximou, senti o cheiro. Não era normal. Era uma mistura de água sanitária, mofo e ferro. Ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. E aí, parceiro? Pra onde? Perguntei, tentando soar tranquilo. Nada. Conferi o endereço enviado por seu Rafael. Era num galpão abandonado na saída da cidade, próximo à antiga rodovia. Engoli seco. Liguei o carro. Parti. No caminho, o silêncio era ensurdecedor. Ele não se mexia, não usava celular, nem respirava alto. Só estava ali, quieto. O cheiro de água sanitária tomou o carro inteiro, impregnado no estofado. Olhei pelo retrovisor. Ele encarava a janela. Mas tinha algo estranho em sua postura. Estava duro, como se não quisesse fazer barulho.
Pensei em perguntar se queria abrir a janela, mas me calei. Só foquei em chegar e ir embora. A 15 minutos do destino, vi as luzes de outro carro nos seguindo. Nada demais, mas meu instinto gritou que não era coincidência. Apertei o volante. Chegamos. Um galpão velho, enferrujado, sem placas. Só um portão semi-aberto. 2 homens estavam lá, parados sobre um poste queimado. O passageiro finalmente se mexeu, se inclinou e disse baixo: "Não saia do carro." Antes que eu pudesse responder, ele saiu. Um dos homens o puxou. Fiquei parado, mãos no volante, respiração curta. Eles conversaram. Não gritavam, mas os gestos eram agressivos. Um deles tirou algo do bolso, um maço de dinheiro. Me fez um sinal. O homem que eu levei não se mexia, não reagia. Outro veio até mim, entregou o dinheiro pela janela. Você não viu nada, não ouviu nada. Se falar, vai ser o próximo. Minha garganta secou. Apenas assenti. Dei partida e fui. Não olhei para trás. Não queria saber o que ia acontecer. Nas noites seguintes, não dormi. Me lavei várias vezes. O cheiro de água sanitária parecia continuar. Nas unhas, nas roupas. Continuei trabalhando. Evitava bairros perigosos, fingindo que nada aconteceu. Até que vi a notícia. Homem desaparecido no Barreiro. Polícia investiga sequestro. Meu coração parou por um segundo. Abri a reportagem. Vi a foto. Era ele. O homem do meu carro. Senti um vazio no estômago. Sabia que jamais diria nada. Porque eu sabia o que acontece com quem fala demais. Mas agora, toda vez que olho o retrovisor, tenho a sensação de que alguém está lá. Esperando. Ouvindo. Silencioso. Relato 5. O entregador. Ser entregador de moto em São Paulo é um trabalho de resistência. Resistência ao trânsito que nunca perdoa e te obriga a desviar de carros como se estivesse num maldito videogame. Resistência à má remuneração, porque os clientes acham que vivemos de vento e que uma gorjeta de R$ 2 já é o suficiente. Resistência ao medo, porque quando você trabalha à noite em certas zonas da cidade, aprende que existem ruas onde é melhor não parar. Mas a fome não espera, e se você quer seguir em frente, tem que aguentar. Naquela noite, com as costas moídas e as mãos dormentes do frio, recebi uma última entrega. Era numa região afastada, perto de um terreno baldio, nas imediações da Marginal. Não gostei do endereço, mas o valor extra compensava. Última do dia, pensei. Depois disso, vou para casa. Peguei o pedido em uma loja de sushi na região da Avenida Paulista. A atendente, uma garota com olheiras fundas, me olhou estranho quando confirmei o destino. "Você vai para lá mesmo?" "Sim, por quê?" Ela hesitou. "Nada, só toma cuidado." Não dei importância. Era São Paulo. Todo mundo anda com cuidado. Subi na moto e fui. O trânsito estava mais leve, mas a brisa da madrugada entrava pelo capacete e congelava minhas orelhas. A cidade ainda tinha sinais de vida. Bares cheios, casais caminhando apressados, motoristas de aplicativo esperando passageiros bêbados. Mas, ao entrar na Marginal, tudo mudou. A iluminação era mínima. Os prédios deram lugar a galpões e terrenos abandonados. À minha direita, um viaduto projetava sombras estranhas sobre o asfalto. Segui o GPS até entrar em uma rua estreita, com lixo espalhado e cheiro de mofo. Desliguei a moto e confirmei o endereço. Era ali. Tentei ligar para o número do cliente. Nada. Mais uma tentativa. Silêncio. Algo não batia. Eu estava prestes a ir embora quando vi as luzes de um carro refletirem nos espelhos da moto. Um sedã preto sem placa parou bem atrás de mim, bloqueando minha saída. O coração disparou. 2 homens desceram. Um deles puxou uma arma. "Desce da moto, agora." Eu obedeci. "Me dá a caixa." "É só um pedido de sushi", falei tentando manter a calma.
O segundo homem arrancou a caixa das minhas mãos, rasgou a fita compressa e abriu a tampa. Lá dentro, apenas um celular antigo. Um Nokia cinza, daqueles de botão. Estava ligado. O homem puxou a mão e apertou um botão. No viva voz, começou a tocar um áudio. Era a minha voz. Entregador David Monteiro, 32 anos. Camiseta preta, jaqueta vermelha, moto azul. Está neste momento na localização indicada. Está sozinho. Minha pele se arrepiou. Alguém me gravou naquela mesma noite. O homem da arma me olhou com ódio. Quem te mandou isso? Eu não sei. Não mente pra mim. O outro encarava a tela do celular. Depois virou o aparelho na minha direção. Os três aparecíamos na imagem. Mas havia uma quarta pessoa. Um homem parado a poucos metros atrás de nós. Virei imediatamente. Ninguém. O da arma também se virou, xingando. O que segurava o telefone tremia. A transmissão ainda estava ativa e o homem da imagem começou a se mover. Não andava, deslizava os pés pelo chão. Alto, vestia preto. Não dava para ver o rosto. O da arma me soltou de repente. Bora vazar, agora! Eles correram de volta para o carro. Antes de entrar, um deles jogou o celular no chão, a tela ainda acesa. Eu fiquei paralisado. Olhei para o celular. O homem de preto já não estava mais na imagem. Mas tinha algo novo. Era a imagem da minha moto, e eu, em cima dela. Uma tomada de cima, como se alguém estivesse diretamente sobre mim. Larguei o celular no asfalto. Pulei na moto com as mãos tremendo e arranquei dali sem olhar para trás. Nunca mais aceitei entregas em zonas afastadas, mas alguns dias depois, recebi uma notificação no app. Nova entrega, terreno baldio, Marginal Tietê. Na hora, desinstalei o aplicativo e mudei de trabalho. Nunca soube quem me gravou. Nunca soube quem ou o que apareceu naquela transmissão. Mas toda noite, antes de dormir, ainda sinto a necessidade de verificar a câmera do meu celular, só por precaução.